Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabei isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, nós observamos que Pedro, ele está retomando uma ideia que ele apresentou anteriormente. Vós, portanto, amados, veja, ele está concluindo uma ideia, uma mensagem que ele está transmitindo. Vós, portanto, amados, sabei isto de antemão. Isto o quê? Então nós vamos perceber que o assunto principal do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, trata-se da vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando se trata da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando dos últimos dias. E estes últimos dias, eles seriam marcados por algo que seria desafiador para aqueles que estão ou que estavam na presença do Senhor Jesus Cristo naquela época. Porque aqueles homens, eles saíram pregando a palavra e anunciando que Jesus Cristo voltaria. Mas a ideia era que Jesus ainda iria voltar na sua geração. E eles trabalharam com afinco. Todavia, o tempo vai passando e a volta do Senhor não acontece. Eles esperavam que fosse nos próximos 5 anos, de repente, na próxima década, mas o tempo vai passando e isso não ocorre. Faz com que comece a levantar homens escarnecedores no meio da igreja. E é isso que Pedro está abordando aqui, que nos últimos dias existiria isso, irmãos, que homens escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, olha só, próprias concupiscências. E Pedro fala assim: irmãos, eu estou exortando o vosso ânimo sincero, para que vocês sempre se lembrem das palavras que foram ditas pelos profetas e também pelo mandamento do Senhor e Salvador, mediante os seus apóstolos. E quais foram as orientações? Que nos últimos dias se levantariam homens escarnecedores, amantes de si mesmo, amantes das suas próprias concupiscências. E quais as questões que eles levantariam? Onde está a promessa da sua vinda? Tudo permanece como dantes, querendo arrancar a fé e a confiança que os irmãos tinham na volta de Jesus, querendo arrancar a esperança existente na vida daqueles irmãos que esperavam a volta do Senhor Jesus para estar com ele para todo sempre. E dessa forma, então, eles começam a deturpar a palavra de Deus. Eles começam a torcer a palavra de Deus, a exemplo do que fez a serpente lá no Jardim do Éden. Sim, porque esses homens são movidos pelo espírito do engano, pelo espírito do inferno, do diabo, querendo arrancar do entendimento das pessoas a palavra que foi pregada e que foi ensinada. E o apóstolo Pedro menciona Paulo, que nos seus escritos ele exortou, ele ensinou, embora existissem alguns pontos de difícil entendimento, que os homens indoutos e inconstantes estavam torcendo, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. E então ele chama a atenção da igreja: vós, portanto, amados, sabei isto de antemão, guardai-vos, que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Estando na presença de Deus, firme na promessa, mas existe um grupo de homens que estão querendo enganar as pessoas. E o pior, estão se utilizando da própria palavra de Deus.
estão se utilizando, estão pregando de forma errada, estão deturpando aquilo que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse: eu temo por vocês, que assim como a serpente, pela sua astúcia, enganou Eva, vós também sejais enganados e descaiais da vossa fé. O que pode fazer com que a nossa fé enfraqueça é o engano desses homens fraudulentos, desses homens cheios de concupiscências, que ficam aí pregando coisas que não existem na palavra, ou às vezes mudando o entendimento da palavra de Deus. É isto que traz um engano para as pessoas indo atrás de homens fraudulentos, e assim deixando de fazer a leitura da Bíblia Sagrada, deixando de um culto de ensino, deixando de uma pregação expositiva para dar ouvido a alguns tipos de pregação que parecem bonitas, que parecem interessantes, que atraem, mas estão vazias de conteúdo da palavra de Deus. Homens que estão enganando e com isso te afastando aos pouquinhos daquilo que Deus te prometeu, das grandezas de Deus. Então você, com isso, dando ouvido a essas coisas, você vai se enfraquecendo, e com isso você vai descaindo da firmeza, você vai saindo da rocha onde você foi colocado, onde os teus pés foi firmado. Pedro chama atenção: antes, não dê ouvido a essas coisas, não dê atenção a esses homens, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que você vai crescer na graça e no conhecimento? Você vai meditar na palavra, você vai estudar a palavra, você vai procurar estudos bíblicos, você vai procurar também pregações expositivas. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, capítulo de número 4, olha só, irmãos, diz que Deus colocou na igreja apóstolos, Deus colocou na igreja profetas, Deus colocou na igreja evangelista, pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A igreja tem homens levantados por Deus para que você alcance o objetivo. E qual é? É amadurecimento, é aperfeiçoamento, é crescimento, não o contrário. Não é para você retroceder, não é para você voltar às práticas antigas, não é para você dar ouvido a homens que estão aí com a aparência de ovelha, todavia por dentro é um lobo, que vai devorar a carne da ovelha, que vai arrancar a lã da ovelha, a gordura da ovelha. Preste atenção, cuidado, não seja mais menino inconstante. Aquele menino que ouve aqui, ouve ali, ouve lá, e ora está fervoroso, ora está desanimado. Pare dessa inconstância, coisas de menino. Está na hora de ser adulto, maduro e crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Olha só, não seja mais menino levado por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, antes seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É importante
você congregar, é importante você ter uma reunião com os irmãos, porque aqui está presente os membros do corpo de Cristo. Cuidado com essa ideia que você está ouvindo, que não precisa mais estar na igreja, que a igreja sou eu mesmo, eu sou igreja, eu busco a Deus. A igreja, irmãos, é um conjunto de pessoas, um agrupamento de pessoas cuja cabeça é Cristo, e cada um é membro desse corpo e que precisa estar ligado pelas juntas e medulas, e que então, se agrupando, vai crescendo, vai fazendo o aumento do corpo, vai havendo amadurecimento, vai havendo crescimento na graça do Senhor. Então você precisa estar na igreja assim, você precisa estar numa reunião da igreja assim, você precisa do irmão, você precisa da outra irmã, porque cada um tem um dom diferente. O dom não é para edificação própria, o meu dom é para tua edificação, e o teu dom é para minha edificação. Então nós precisamos estar juntos para que, através da manifestação dos dons espirituais, nós possamos crescer nesta graça e no conhecimento de Jesus. Pois Jesus se manifesta no meio do seu povo por meio dos dons espirituais. Então tire da cabeça esta ideia que estão ensinando aí. Você precisa estar na reunião. O escritor aos Hebreus disse: não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns. Congregação aí é o ato de congregar, é o ato de estar juntos, de estar reunidos com os irmãos em um determinado lugar, com um propósito. Qual é? Buscar a presença de Deus, louvar e glorificar o nome do Senhor, elevar os pensamentos até o trono da glória, com cântico, com salmos, com hinos, e assim a presença de Deus vai se manifestar entre nós, e nós então seremos edificados, nós cresceremos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, atente para isso. Cresça em Jesus Cristo, não volte. Jesus vai retornar, Jesus voltará. E quando Jesus voltar, como que vai estar o teu ânimo? Como que vai estar a tua fé? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Pois é, que nós estejamos na presença dele, adorando, não seguindo homens, viu? Cheio de concupiscência e cheio de enganos, mas seguindo a Cristo Jesus conforme a sua palavra. E a ele sempre seja dado a glória, assim como agora, como na eternidade. Amém. Que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus.